Olá, boa noite. Estamos começando o TBC Debate em busca do argumento perfeito, contando sempre com a sua audiência, com a sua participação, por meio do YouTube da TV Brasil Central, que tanto cresce. Hoje um programa especial, um programa diferente. Ano novo, o que podemos fazer para ter um ano melhor? Comigo, dois notáveis especialistas que vão contribuir muito. Daqui a pouco eu os anuncio, mas antes disso é muito importante dizer que no nosso programa brigam as ideias e não as pessoas. Portanto, desarme-se, está no ar a partir de agora o TBC Debate. Ano novo, o que podemos fazer para ter um ano melhor? Comigo, dois especialistas, dois notáveis, com posições certamente muito parecidas dessa vez, né? Já que a gente fala que as posições aqui em outros debates são antagônicas. Maris Eliana é psicóloga, escritora e palestrante. Tudo bem? Uma honra tê-la aqui conosco no TBC Debate. Boa noite. Boa noite, Rafael. Muito obrigada pelo convite. Sempre um prazer retornar a essa casa que nos convida e nos trata tão bem. Muito obrigada. Jonatas da Silva também está conosco, psicólogo e palestrante. Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite. Muito obrigado, Rafael. Um prazer estar com vocês aqui. Muito bem. Maris Eliana, quero saber a sua opinião, né? Quero muito mesmo, eu sei da sua sabedoria, do seu currículo, da sua trajetória profissional. O que a gente pode fazer efetivamente para nós termos um ano melhor? Parece uma pergunta clichê, uma pergunta que a gente faz todo mês de dezembro, mas eu gostaria que você respondesse com o coração. O que a gente precisa fazer para ter esse ano tão esperado? Eu acredito, Rafael, que é sermos novos também, novas pessoas, uma nova Maris, com comportamentos diferentes, aprender com aquilo que passou e fazer de fato uma análise, um balanço daquilo que eu posso incluir, daquilo que eu posso excluir e daquilo que eu posso acrescentar. Então, o ano novo está chegando, mas hoje, exatamente agora, nesse programa, eu posso começar a gerar em mim uma nova mulher, uma nova pessoa, uma nova cidadã, uma nova profissional. Vamos partir por aí. Jonatas da Silva, o que fazer para o ano ser novo? Tem até uma poesia do Carlos Drummond de Andrade, daqui a pouco a gente busca, falando do ano novo. Sim. Quando nós olhamos para um ano novo, às vezes a gente acha que por ser um ano novo tudo vai ser diferente. Mas se a gente não tiver comportamentos diferentes, plantar novas sementes ou sementes diferentes, a gente vai colher as mesmas coisas. Então nós precisamos sim ter comportamentos diferentes, quem sabe pensar diferentes e se conhecer um pouco mais. Esses são os passos primordiais para a gente conseguir alcançar algo novo na nossa vida, porque só mudar o calendário não vai mudar nada na nossa vida. Tá, mas todo ano a gente faz esse propósito, né? Vou começar uma dieta, vou me cuidar mais com as palavras no ano que se avizinha, e muitas vezes efetivamente essas promessas, esses desejos não se concretizam. O que fazer, então, para que de fato esse ano seja diferente, 2023 seja efetivamente um ano novo? Então, existem ferramentas, exercícios que a gente pode aprender, né, ao colocar no papel objetivos, metas, porque, Rafael, existe muito efeito manada, aquilo que é da moda. Mas eu pergunto, eu quero escalar essa montanha? É o que eu desejo para mim? É viável? É mensurável o que eu quero? Às vezes a gente coloca uma meta grande demais para o próximo ano e acaba se frustrando, porque não organiza isso. Como chegar? Querer, a vontade por si só, não faz as coisas acontecer, né? Precisa desse passo a passo. Então, às vezes as pessoas colocam expectativa demais no próximo ano e o próximo ano, ou seja, é futuro. Por isso que até mesmo o Jonatas colocou, e a psicologia explica bem isso, que é o aqui e agora. Você precisa agir, porque falar amanhã é confortável. O desconfortável é você colocar a meta, começar a caminhar e você trilhar esse caminho, custa o que custar.
como aquela pessoa que quer economizar e que ela se organiza para isso, ela tem a tentação, mas ela segura porque ela sabe que em julho ou no final do ano ela quer ir com a família para o passeio. Então ela se organiza. Então algumas pessoas têm a vontade, ótimo, mas depois a vontade tem esse passo a passo, que a gente tem, por exemplo, tem Smart, que eu posso pensar, especificar o que eu quero. No próximo ano eu vou escolher algo, é o desenvolvimento intelectual, é financeiro, é relacionamento. Eu escolho uma área, eu vou especificar, eu posso mensurar isso, né, como será, eu posso ver se é realizável, se isso é palpável em um ano. Se um ano não é muito, não é pouco, e o tempo para isso. Ou seja, existem, até mesmo a internet e aqui os meios de comunicação ajudam muito com programas que esclarecem para o público como se organizar. Mas nós precisamos parar, pegar uma folha, né, às vezes em branco, dar aquela reação, né, em branco e pensar o ano novo aqui. E o que eu quero? Esse diálogo consigo mesmo. E você vai colocando seus sonhos, seus projetos e descobre que para o ano de 2023 é possível isso. E eu quero, mas eu não sei por onde começar. Posso procurar profissional, alguém da família, da comunidade, da igreja, enfim, alguém que consiga me ajudar, me apoiar para que eu coloque início, meio e fim. E daí eu consigo ler um livro, mas começando com uma página, com uma frase. Então, metas bem realistas e a gente imaginar que nós necessariamente não devemos fazer aquilo só que disseram que está na moda e que é importante, mas se aquilo vai de encontro com seus valores, com seus princípios, onde você quer se levar, onde eu quero levar a Maris no próximo ano. Então, essas coisas. E é importante dizer, né, que pode ser até mesmo contraditório, mas é importante dizer que existem variáveis que não dependem de mim, de nós, como foi a pandemia, situações adversas que surgem e que saem desse script, desse roteiro original. Mas se eu já tenho um norte, mesmo tendo variáveis, eu sei onde eu quero chegar. Então, eu estou aqui, quero chegar naquele lugar, tem impedimentos, o que eu faço para transpor isso com os meus recursos internos, com o apoio que a gente tem, e daí a gente cria as estratégias, vamos mensurar, né? Aqui, por exemplo, já ofereci outra ferramenta, 6Ws, podem pesquisar aí, né? Onde estou, onde quero chegar. Quer dizer, às vezes a gente pega o papel, mas não sabe muito bem elaborar, colocar para fora aquilo que se deseja. Ok. Jonatas, qual a sua receita? Concordo com a Maris e eu colocaria uma coisa para a gente tomar cuidado sempre com isso, que é a expectativa. Expectativas altas demais nos levam a ter um comportamento de desistência. A gente desiste no meio do caminho. Quando a gente coloca expectativas muito altas, aquém daquilo que a gente pode alcançar, que a gente pode ter comportamentos para alcançar nesse ano que vai chegar, quando fica muito alta essa expectativa, normalmente a gente para. Porque a gente começa a duvidar da nossa capacidade. A gente começa a ter um comportamento de insuficiência e fica tentando, ora a gente está animado, ora a gente está desmotivado. Ora a gente quer fazer tudo, ora a gente não consegue fazer nada. Quer fazer tudo de uma vez, mas não consegue fazer uma sequer. Então, quando a gente coloca as expectativas num local onde a gente consegue sim alcançar isso, um passo de cada vez, a gente consegue colocar em degraus. Primeiro eu faço aquilo que é mais fácil, depois eu faço aquilo que é um pouquinho mais difícil e os degraus vão subindo a ponto de alcançar a meta que eu tenho. Então, primeiro passo, qual a expectativa que você está colocando para esse ano? É uma expectativa alta demais? Para você entender isso, se a sua expectativa está alta ou está baixa ou está comum, a gente precisa saber onde que a gente está. Assim como a Maris falou, tá bom, eu quero ir para algum local, mas onde eu estou? É relevante? Realmente eu consigo alcançar isso? Porque se eu coloco uma expectativa, um destino para mim, mas a minha origem está muito longe, provavelmente eu não vou alcançar. Eu estava vindo para cá, para a TV, e eu coloquei no GPS, destino, né? E estava vindo para cá. Outra coisa que o GPS me perguntou, né? Primeiro foi destino, e a segunda, onde você está? Posso utilizar a sua localização? Então, para eu saber qual é o meu passo a passo para chegar
rumo aos meus objetivos, primeiro eu tenho que saber onde eu estou, como eu estou, com quem eu estou, para eu saber aquilo que eu preciso modificar na minha vida ou nos meus comportamentos. Para isso, eu preciso, para modificar os meus comportamentos, às vezes a gente quer correr uma maratona como se fosse uma corrida de 100 metros. A todo vapor, com toda velocidade, com expectativa muito alta, e a gente não consegue, a gente cansa. E muitas pessoas cansam não porque querem desistir, não desistem porque estão cansadas, né? Elas desistem apenas porque elas não descansaram, porque elas não tiveram esse comportamento de parar um pouquinho e falar e refletir. Calma aí, qual é a minha expectativa para esse curto espaço de tempo? Então eu olho a minha expectativa e começo a caminhar como se fosse uma maratona no meu tempo, a partir da origem de onde eu estou, como se fosse apenas um hábito a mais na minha vida, que vai trazer respostas relevantes, resultados relevantes para a minha vida. Então, para resumir tudo isso que eu disse, primeiro, você precisa saber onde você está e para onde você quer ir. Você também precisa ver se essa expectativa está alta demais ou se você realmente está fazendo uma expectativa realista. E terceiro, você precisa caminhar um passo após o outro. E não ir com muita sede ao pote. Você precisa ir no seu tempo. Muitas pessoas hoje, através das redes sociais, elas estão correndo demais. Elas estão reparando e comparando a vida dos outros, mas elas não entendem que às vezes a sua jornada é diferente da do outro. Então eu preciso correr a minha jornada e no meu tempo. Para mim, essa é a receita para ter um ano melhor. Maris, algo a acrescentar? Eu acredito que seria isso que Jonatas, né, falou, acrescentando que a gente precisa compreender que temos um propósito aqui no mundo. Eu gosto muito de falar sobre isso, propósito, missão de vida. A gente precisa encontrar sentido, por que levanta todos os dias? Que às vezes não é só questão financeira, de status, de curso, de uma profissão, de ser reconhecido necessariamente, mas algo que te faz levantar todo dia e você ter força, energia suficiente para dia a dia, faça sol, faça chuva, está quente, está frio, não é preciso usar máscara e preciso ir a pé, ou eu tenho que pegar o ônibus, eu fiquei sem carro, mas eu não desisto porque eu sinto esse chamado interno, né, esse vocar e chamar à existência aquilo que pulsa seu coração. Quando a gente encontra isso, que diz, né, tem sangue nos olhos, a sua força, a resiliência, essa capacidade de enfrentar, mais uma vez, podemos pensar nos atletas, né? A Copa já terminou, mas a gente sabe do esforço de cada um, das lesões que tiveram, de tantas coisas que aconteceram, mas eles tinham um propósito, atrás de um prêmio, e eles juntaram ali a energia, a força, para defender cada seleção, o seu país. Então, por que a gente corre? Por que eu faço essas coisas? Essa dimensão maior faz com que a gente, mesmo sem um grande apoio, mesmo desanimando pelo caminho, você de novo lembra aquilo e vem o entusiasmo, que significa em Theos, que é em Deus. Existe uma analogia muito linda que eu gostaria de compartilhar, que é do Hidalberto Chiavenato, que fala da motivação e da automotivação. A motivação é como uma roda d'água e a automotivação é um rio. O rio faz a roda girar. Muitas vezes o rio seca, mas está ali, você tem que cuidar da nascente desse rio. Porque na baixa, nas poucas águas, acontece de a roda secar. Então, aquela pessoa que precisa de alguém sempre para motivar, ele pode desistir facilmente, como o Jonatas disse. Mas aquela pessoa que tem automotivação, que ele levanta todo dia e vai lá, Maris, né? Rafael, vamos em frente. Jonatas, é isso aí, vamos em frente. Você tem um objetivo, é para lá que eu vou, né? As palavras são fundamentais para vocês. As palavras, então. O diálogo interno. Então, você é como um rio, que todos os dias essa água brota. Pode até ficar baixo, mas está brotando. Então, cuidado com as fontes, né? Cuidado de onde você alimenta, onde você bebe. O negativismo é contagiante, na sua opinião? Totalmente. Prejudica mesmo?
psicologicamente o corpo, né? Um cérebro que murmura tem um efeito colateral mesmo, até a posição. Quando nós chegamos, o Jonatas falou, que bom, não é, Jonatas? Aqui em pé. Realmente a gente sente diferente em pé. O corpo, né? O sangue está aqui circulando. Até a posição de olhar para cima, o cérebro, a química cerebral muda do que o cabisbaixo. E observação, hein? Internet aqui, ó. Telefone, muito nessa posição. Então, ano novo também é mudança de postura, não só mental, mas física também. Concorda que a questão das palavras são fundamentais, que o negativismo é contagiante, prejudica as pessoas? É como se fosse um sanguessuga, tira a nossa energia, sabe, Rafael? Porque o negativismo é um hábito e ele traz uma neuroplasticidade para o cérebro, ou seja, o cérebro ele começa a se comportar diferente na nossa cabeça, entende? Então, quando a gente está num ambiente negativo, isso se torna um hábito na nossa vida, né? E esse hábito começa a fazer com que a gente enxergue somente o negativo. Eu estava conversando com uma paciente agora há pouco sobre esse negativismo, sobre olhar somente as partes negativas. Quando a gente olha muito para o negativo, a gente começa a ver negativo em tudo, até naquilo que é positivo na nossa vida. Se eu ganhasse um prêmio agora, se eu ganhasse um prêmio gigante, a pessoa negativista falaria, quanto que eu vou ter que pagar de imposto? Será que eu vou dar conta de pagar tudo isso? Quanto que eu vou ter que tirar desse dinheiro? Não olharia, poxa, eu ganhei um prêmio agora. Então, o negativismo, ele é um sanguessuga que tira a nossa energia, tanto como outros tipos de comportamentos nossos hábitos. Nós precisamos ver quais são os nossos hábitos no dia a dia que estão tirando a nossa energia no dia a dia para a gente ter um ano melhor, né? Como é que está o meu sono? Eu preciso cuidar do meu sono, porque se eu não tenho um sono legal, eu vou ficar irritado e as minhas relações dentro de casa não vai ser legal. Ou então a minha relação no trabalho não vai ser boa. Se eu não tenho uma alimentação boa, eu não vou ter força e energia o suficiente para alcançar objetivos no dia a dia que eu tenho, ou realizar hábitos que eu me propus a fazer. Então eu preciso ver quais são esses sanguessugas no meu dia a dia. Negatividade, hábitos ruins, sono ruim e também muitas pessoas, infelizmente, têm transtornos emocionais, Rafael e Maris. Por exemplo, ansiedade, depressão. E essas pessoas, muitas vezes, elas se distanciam dessa realidade que elas estão vivendo e muitas vezes elas desistem por causa disso. Então eu quero trazer essa atenção para o amigo telespectador. Nós precisamos cuidar da nossa saúde mental. Mês que vem agora é janeiro branco. A gente chama o mês da saúde mental. Você precisa cuidar da sua saúde mental e emocional. Você precisa olhar se tem alguma coisa na sua vida que está tirando a sua energia. Você precisa ver, porque às vezes a negatividade não é só uma questão de uma energia interna ou como eu aprendi. Às vezes é biológico. Às vezes a depressão traz esse desânimo. A pessoa não tem força, olha somente o negativo para tudo. Paciência ou aceleração? O que vai marcar esse ano de 2023? Bom, aqui a gente vai, agora já era polêmica, né? Porque algumas pessoas desaceleraram a pandemia e quer aproveitar, né, esse novo ano para acelerar, para reaver questões financeiras, prejuízos que foram com certeza adquiridos, e outras pessoas que querem desacelerar até mesmo porque cansaram desse formato online, né, o tempo todo, o trabalho. Então, assim, eu acho que tem que juntar paciência e aceleração. A paciência para recarregar, a paciência para contemplar o belo, para fazer conexão com os outros, mas a gente precisa acelerar em outras áreas que com certeza ficaram um pouco, foram deixadas de lado, não é? Então, gente que, por exemplo, não frequentou academia por preocupação e que agora tem que correr muito mais, né? Porque não fez atividade física, pessoas que tiveram que pausar estudos, viagens e tiveram então esse prejuízo. Eu, Maris, escolherei a paciência. Aliás, na minha idade, né, a gente já está assim, no formato de U. Não sei se vocês conhecem, U é assim, vem lá no alto, né? A juventude, flor da idade, muitos objetivos. Depois, 40, 50, tem um declínio, porque você já correu muito, já está
reavaliando as coisas, está um pouco desanimado, mas aí você vai de novo, pega essa ascendência e muitos idosos, né, a terceira idade, também tem essa esperança de produzir ainda. Então a gente tem que ter cuidado com esse vale, que é essa acomodação. A gente tem uma facilidade muito grande de adaptação. A gente vai ficando assim num formato, e o corpo também. O corpo ele quer o quê? Descanso, sossego. Tanto é que você planeja deitado, mas aí na hora de levantar e colocar para ação, você, amanhã. Tudo que você joga amanhã, você está postergando. Existem coisas que de fato eu preciso esperar janeiro, fevereiro para acontecer. Mas outras é hoje, é aqui, é agora. Como tomar água. É aqui, é agora. É hoje que eu começo a mudar. É mais aceleração do que paciência, então. Ação. É isso? Não, é ação. É ação. É ação. Ação, carro. Como que é vocês aí, questão de carro? O que a gente pode ter? Eu acredito muito que a gente tem momento de acelerar e momento de ter mais paciência. E tem como ter paciência na aceleração também. Eu vejo muito isso. Pelo menos eu gosto de utilizar isso comigo. Porque eu vejo, eu gosto de acelerar em alguns processos da minha vida, mas com paciência, sabendo o momento certo de acelerar. Não é aquele aceleramento que é fazer tudo ao mesmo tempo. Impulsivo, não é? Impulsivo, né? Deu na cabeça, eu vou sair fazendo. Veio uma ideia na minha cabeça, eu já vou sair fazendo. Não. Esse é um acelerar que não é muito inteligente, na minha opinião. Né? É um acelerar diferente. É um acelerar que eu corro atrás das minhas coisas. Eu estou vendo a estrada, né? Mas eu paro para descansar. Eu sei para onde eu estou indo. É um acelerar que eu não estou no acelerar de uma corrida de 100 metros, né? Estou no acelerar de uma corrida de 40 quilômetros. É uma maratona, né? A maratona. É uma maratona. Então, de vez em quando eu acelero, de vez em quando eu vou com mais paciência. Mas ao mesmo tempo, isso é importante. A vida não é hoje, agora. E é isso. A gente tem certeza que a gente vai viver o dia de amanhã. Agora. Mas foi ótima o seu exemplo. O que está acontecendo com esse pensamento acelerado? Porque quando você fala aceleração, o cérebro ele tem o time dele. Assim como hoje a gente fica impaciente, se fala carregando, você um minuto é muito, 30 segundos, não é? E a gente já fica impaciente. Acontece o seguinte, o nosso corpo muitas vezes, o nosso biológico aqui, não está coincidindo com o tempo também cerebral. Ou seja, é como se o cérebro estivesse lá na frente, né, já acelerado, e o corpo, espere por mim, espere, sabe? Ou seja, essa mente que não está nem aqui, nem no futuro. Ela fica nessa oscilação. Fica vagando. E daí, a gente não está conectado agora nesse programa, olhando para você, porque eu estou pensando depois, quando sair daqui, o que eu tenho que fazer. Isso adoece qualquer ser humano. A gente sabe que o cérebro precisa de filtros, ele precisa de espaços mentais, de janelas abertas, de respiro, até para ver a luz do sol. Porque quando você diz assim para a pessoa, nossa, a lua está linda, né? Está a lua cheia. Está cheia? Não, não vi a lua. Né? O que não percebe o aqui e o agora, a respiração, e isso tudo gera produtividade muito boa, mas se você também não conecta consigo mesmo, você pode ter uma baixa produção. Recentemente recebi no meu consultório uma pessoa que diz o seguinte, consegui muito dinheiro, eu estou assim no topo onde eu gostaria de estar, doutora, mas eu estou adoecido. Eu tenho 30 anos, mas eu estou esgotado, sem forças, para nada, nem para desfrutar do meu dinheiro, porque eu trabalhei 18 horas, porque eu corri demais e agora estou arrebentado. Valeu a pena? É muito importante a gente sair do piloto automático, né? A gente fica nesse piloto automático de fazer e não parar para refletir e ver o que eu estou fazendo, para descansar. Muitas pessoas querem desistir não porque as coisas não vão dar certo, porque elas não conseguem. Na verdade, elas estão cansadas e precisam descansar. Muitas pessoas falam, estou cansado, vou desistir. E eu costumo dizer, não para, não desiste, apenas descanse. Saia do piloto automático. Isso que a Mari estava falando. Saia um pouquinho do piloto automático, comece a respirar, a contemplar o que está ao seu redor, a contemplar a natureza, a contemplar os seus filhos, os seus familiares, o momento que você está sentado ali no sofá. Porque o nosso piloto automático, todos nós temos. E é muito importante para a gente. Mas se a gente viver assim 24 horas, a gente se desconecta da nossa
vontade, da nossa alegria, dos nossos sentimentos. E a gente fica o tempo inteiro acelerado. A aceleração ela é muito boa para a gente. Tem coisas que a gente precisa acelerar mesmo. Mas a gente não pode esquecer de desacelerar. É importante. Muitas pessoas hoje têm insônia por causa disso. Porque estão o tempo inteiro aceleradas, vão dormir e estão com a mente pensando em outras coisas que tem para fazer no outro dia. Então, desacelerar, sair do piloto automático, sentir as suas emoções, entender, respirar, sentir o seu corpo, cuidar de você, cuidar das pessoas que estão ao seu redor, é primordial. E assim a gente sai do piloto automático. Psicologicamente, existe um efeito para a chegada do ano novo? Existe algo que acontece no cérebro quando se aproxima uma nova temporada? Nós temos um efeito assim coletivo também. As datas, mudanças, né, de estações, mudança de ano, é toda uma conclamação, né, da população. A gente sente esse efeito, sim, comparativo. E tem muita depressão no final do ano. Por quê? Quando você lembra lá do início do ano das promessas e que você olha que não cumpriu, isso tem um efeito gigantesco, não é? De insatisfação ou de alegria, mas existe sim essa mudança porque é a expectativa de que algo novo virá e aí você é conclamado, né? Você é convidado a fazer sua parte. Então não vai o ano 1º de janeiro, a vida segue, mas o que eu faço com esse 1º de janeiro? E existem comparações, autocobrança, né? Desânimo, às vezes, de ligar de novo o motor, tudo de novo, sem novidade, tudo de novo. É o mesmo casamento, é o mesmo trabalho, eu continuo aqui sem dinheiro de novo, eu não consegui comprar o presente de Natal. Então, isso afeta. Okay. E depende de quem você convive. Se você está num meio que as pessoas reclamam muito, você tenderá a ficar mal. Mas se você está numa família que agradece, porque nós sobrevivemos, chegamos juntos, não é? Estamos aqui para celebrar de maneira simples, você também pode melhorar muito o aspecto psicológico da pessoa. Ok, agora é o momento da aceleração. 3 minutos apenas para a gente falar sobre muito tempo, muitos assuntos aqui. Pois é, psicologicamente, qual esse efeito da chegada do ano novo? Existe? Existe. É mais uma questão cultural, um estímulo externo, uma cultura trazendo para a gente uma visão de mundo. Então, quando a gente olha para essa virada de ano, cada pessoa pode interpretar de uma maneira. Pode interpretar como mais uma oportunidade para eu fazer algo diferente. Outros podem olhar e falar, mais um ano se passou e a minha vida está caminhando para o fim. Outro pode falar, não consegui fazer nada. A questão é, qual é a sua percepção para essa virada de ano? Saiba que a sua decisão pode fazer com que o seu ano seja diferente. Decisão vem de a junção de 2 palavras. De, que é origem, e cisão, que é cortar. É cortar pela raiz, cortar pela origem todas as outras alternativas que não seja melhorar, um dia após o outro. E melhorar coisas que estão no seu alcance, não são coisas, outras coisas que não estão ao seu alcance. É melhorar você, cuidar de você e assim as coisas vão ser mais fáceis no ano novo. Maravilha, 1 minuto para cada um. Para a última pergunta aqui da grande jornalista Honória Dietz. É importante fazer balanço do que foi ou não do ano que termina? Ou este balanço pode provocar ainda mais frustração e roubar a nossa energia? Na minha opinião, é bom fazer. É sempre muito bom para saber o que eu fiz de certo, o que eu fiz que deu certo, o que eu prometi para mim mesmo e não cumpri. É muito importante eu olhar para aquilo que eu fiz e aquilo que eu dei conta de fazer para também começar a planejar o meu próximo ano. Então, eu preciso olhar para esse ano, o que deu certo, a minha origem, como que eu estou agora, o que eu preciso melhorar agora para poder planejar o ano seguinte. Então, é muito importante. Maris, é importante ou não? Ou só vai atrapalhar? Pode até atrapalhar no primeiro momento, ter choro, frustração, Sim. Ficar zangado, zangada, mas precisa esse confronto com a realidade. É igual conta bancária. A pessoa está endividada e não quer entrar nessa, assim, de colocar no papel para organizar a vida financeira. É claro, um balanço da sua vida. O que você está promovendo? O que você pode aperfeiçoar, como eu disse no início, o que excluir, o que incluir, não é? E o que continuar. Essa conversa consigo mesmo precisa acontecer e é maravilhoso, viu?
Maravilha. Maris Eliana, psicóloga, escritora e palestrante, muito obrigado pela sua presença. Boa noite. Obrigada. Feliz ano novo a você, a TBC. Obrigada a vocês, câmeras, ao Nória, todos que nos receberam aqui. Jonatas, obrigada também por esse momento compartilhado aí de conhecimento. E para você que nos assiste, um grande abraço e ser melhor a cada dia. O mundo agradece. Jonatas da Silva, psicólogo e palestrante, muito obrigado, boa noite. Rafael, muito obrigado. Maris, toda a produção. Eu quero desejar para vocês um feliz ano novo e dizer que me sinto muito honrado de estar aqui. Quando nós olhamos para o ano novo, nós planejamos muitas coisas, né? E uma dessas coisas é estar num lugar como este e como vale a pena a gente planejar e colocar nossa espiritualidade nisso, acreditar, ter expectativas. Nem tudo vai dar certo como a gente gostaria, mas com certeza, se a gente correr atrás, colocar o pé no chão, as coisas vão começar a fluir na vida de cada um de nós. Maravilha, esse é o nosso desejo e você que nos acompanhou durante esse ano, que nos acompanha frequentemente, desejamos um feliz ano novo, repleto de saúde, de paz, de felicidade, com as bênçãos de Deus. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo ano.